livro registra a emocionante história entre dois irmãos. Uma verdadeira lição de vida, como a relação de amor pode superar tudo. É sobre isso que vamos conversar hoje no estúdio. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O programa de hoje vai contar uma história super especial. A cumplicidade de dois irmãos vira obra literária. Para você entender melhor, a nossa equipe acompanhou um pouco da rotina dos dois. É surpreendente como a verdadeira amizade pode proporcionar tanta felicidade e emoção na vida das pessoas. Um dia reservado para a emoção. São 21 anos de amor incondicional, cumplicidade e respeito em forma de amizade. Um amor de gerações, tão especial que foi preciso um livro para tentar descrevê-lo. Agora, essa família comemora o lançamento e segue como exemplo e inspiração para todos os que leem suas histórias. O livro, para mim, ele foi, como eu coloquei, um resgate de tudo, a história, para mim mesmo, de entender como é que foi tudo isso. E tem diversas passagens, Então, o que eu quis chamar a atenção com tudo isso, E claro que, igual eu coloquei, o amor que nos une foi o pano de fundo e não tem como deixar de ser, mas indiretamente eu queria colocar o tema, O tema do síndrome de Down para ser debatido e etc. Ele está lançando esse livro, ele está, de uma maneira ou de outra, quebrando vários obstáculos, demonstrando que essa criança é igual a todas, tem a mesma potencialidade de teatro que ele faz, dança, música, computação, que eu costumo dizer que ele é o melhor aqui em casa, na computação, entendeu? Ele dá um show. Este é um livro que não fala simplesmente da síndrome de Down, e sim de como uma pessoa é capaz de instaurar inúmeras mudanças em nossas vidas. No livro a gente vai pontuando todas as fases, desde o batizado dele, a gente tem um carinho muito forte, eu acho que eu me apeguei muito a ele, assim, em tudo, que ele sempre me ensinou, ele sempre mostrou o lado bom da vida, ele é uma pessoa espetacular, e eu acabei assumindo, entre aspas, a paternidade dele, não por obrigação, mas por querer mesmo, por identificar. Aí eu passei uma temporada fora, eu morei em Mariana uns tempos, mas eu vinha todo final de semana, e todo final de semana eu ficava pensando naquilo, nossa, eu tenho que estar mais próximo do Dudu, esse que eu gosto de fazer, e acabei que eu decidi, optei por Belo Horizonte. Ele sempre foi surpreendente, o Leonardo, entendeu? Tudo que ele faz, ele é muito exagerado. E ele é muito amoroso, muito carinhoso, sempre muito amigo, principalmente do Eduardo. Desde que o Dudu nasceu, o Leonardo e todos nós mudamos profundamente, mas mudamos para melhor. E o que vale mesmo, na verdade, é saber que em qualquer idade, importante é viver contente, sendo assim igualmente diferente, e sonhar sempre os sonhos que mais para longe puderem te levar, porque viver um sonho realizado é só uma forma de a vida olhar. Paralelamente a isso, eu abordo alguns temas e tento desmistificar algumas coisas que a gente divulga. Então, em relação a histórias, eu conto muito a questão da sexualidade, que é um ponto que a gente diz, não, o pessoal que tem síndrome de Down, ele tem a sexualidade exacerbada. Não, não é verdade isso. Na verdade, eles apenas expressam mais do que a gente, que às vezes, ditos normais, fica com aqueles joguinhos, de palavras, etc. Um outro tema, que histórias que está por trás do livro, é que eu quero realmente que o Dudu seja o protagonista, que com esse livro ele é artista, ele quer ser, ele se dedica a isso, é um talento assim, muito bacana, e que ele possa com o livro ter mais entradas, com esse livro também, além de contar a nossa história de amor, ele também abrir algumas portas para ele poder, ele mesmo, ser o protagonista e divulgar essa história. Um dia o Léo me levou lá para ver a banda e tudo, aí os amigos do Léo me ajudou a fazer o que eu gosto muito, que é tocar.
ele é um ser humano especial, dono de uma energia vital, um cavaquinista sem igual, artista teatral, referência musical, dançarino magistral, o meu irmão sensacional. Esse trecho reproduz um pouco da ideia do livro Manudal. A obra registra os relatos de um irmão apaixonado. Além de trazer informações científicas sobre a deficiência, conta também como a família de Dudu, portador da síndrome de Down, mudou após sua chegada. Uma história de muita superação. Para falar mais sobre ela, eu recebo aqui no estúdio Leonardo Gontijo, autor do livro, e o irmão Eduardo Gontijo, o Dudu, personagem principal dessa história. Gente, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Leonardo, eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu a ideia de você criar esse livro. Então, Bruna, esse livro, coincidentemente, foi lançado no dia 19 de setembro, que foi aniversário do Dudu de 21 anos. Então, essa história já vem há 21 anos, né? E ela foi colocada no papel brevemente. Coincidentemente, quando o mês que minha filha nasceu, eu coloquei no papel em 30 dias. Só que essa história já vem, esses 21 anos, eu já fui coletando relatos, e chegou um momento que não cabia mais dentro de mim. Então eu quis expressar esse amor, que é muito forte, muito intenso, para alguma forma, e essa forma que eu encontrei foi através de uma declaração de amor que foi dedicada a ele no aniversário de 21 anos dele. E o livro narra um pouquinho dessa história desde o seu início, né? Desde o nascimento do Dudu. Conta um pouquinho pra gente disso. Sim, eu tentei abordar no livro toda a trajetória, né, desde quando ele nasceu, as dificuldades que a gente teve, resgatei depoimentos dos meus pais, familiares, profissionais envolvidos nessa história, até os dias atuais. Então, essa trajetória de 21 anos foi recheada de informações, de momentos difíceis, momentos lindos, momentos mágicos, e eu acho que culminou numa obra que eu acho que, espero que tenha mais, como eu coloquei no prefácio, mais 50 anos e muito mais tempo, que a gente tem muito para viver em conjunto. E como que foi a coleta desses depoimentos? Foi um pouco surpreendente? Foi bem surpreendente, porque quando ele nasceu, né, lá em casa são 4, eu era o caçula, eu tinha 11 anos, então eu não tinha a dimensão disso, né? Eu perdi um pouco isso, eu estava um pouco na adolescência, eu não acompanhei algumas coisas, eu tive algumas brechas em relação a isso, até abordo isso no livro. Então resgatar isso para mim foi bacana, eu acho que para minha família foi um fechamento de algumas cicatrizes, algumas dificuldades, de algumas dúvidas que a gente teve, e culminou numa coisa muito linda e emocionou a todos os familiares. Então acho que valeu a pena não só para mim, mas com todas as pessoas que deram depoimento e puderam participar dessa história. Dudu, o que você achou quando você ficou sabendo que o Leonardo estava escrevendo um livro para você? Então, aqui o livro, para mim, é tudo que eu sinto por ele. E dou tudo para ele. Quando eu fiquei sabendo do livro, eu fiquei muito emocionado e muito feliz de ter um irmão como eu sempre amei. E Dudu, qual uma música que você dedicaria para ele e para toda a sua família? Qual música? Como é grande, pode ser? Pode ser. Muito bonito, Dudu. Tchau, velho. Tudo bem.
Leonardo, conta um pouquinho pra gente. O seu conceito de amor mudou após a chegada do Dudu? Mudou, realmente mudou. Primeiro, entender o que é esse sentimento. Eu acho que eu pude refletir, né, à medida que eu consegui conviver com ele e esse aprendizado. E ele só me trouxe coisas boas, né? Então eu costumo dizer que eu estudei, fiz mestrado, mas o meu maior professor é o Dudu. E ele me ensinou o amor, e ensinou como expor o amor. Eu acho que eu finalizei até o livro abordando isso, que a minha ideia foi eu tentei trazer algumas informações científicas, coloquei alguns depoimentos, mas o amor prevaleceu na narrativa. E ele me ensinou isso, a não só o que é, mas também a demonstrar. Isso não tem preço. É o professor da vida. Leonardo, eu queria que você contasse, porque no seu livro, como você já adiantou, tem algumas informações também científicas a respeito da síndrome. Quais seriam os principais mitos? Eu acho que é ótimo, né, a gente abrir esse espaço para discutir isso. Eu não sou especialista, mas eu busquei essas informações, algumas referências, tem todas as citações e as biografias no livro. Eu acho que as principais, se eu puder enumerar aqui, a primeira delas foi a questão da sexualidade, que é muito dita que é exacerbada, que é acima do normal, mentira. Isso é um mito, por tudo que eu pesquisei. No sentido, a diferença é apenas que eles expõem o sentimento. E às vezes a gente tem os mesmos sentimentos, as mesmas vontades e acaba nos limitando, nos podando e não abrindo essas questões. Então é a mesmíssima coisa. Porém, eles expressam de uma forma mais do que a nossa e a gente fica um pouco mais recatado. Outro ponto que hoje em dia a gente tem que deixar claro, a questão da vida útil deles, né? da perspectiva de vida. Ah, não morre cedo. Não. Hoje eles têm uma perspectiva de vida enorme, uma expectativa de vida igual a de qualquer um, não tem diferença, porque não? Desde que a gente tenha amor, aceitação, exponha, trate normal como qualquer ser humano, que na expectativa vai ser as mesmas. Obviamente tem algumas questões cardíacas, algumas questões de saúde que eles têm, como a gente também pode ter, porém isso não impede eles terem uma vida com 70 anos, como qualquer um de nós. E você fala também muito da dificuldade dos pais ao receber a notícia no primeiro momento. Como seria essa dificuldade? Eu acho assim, né? Acho que a gente vive numa sociedade muito padronizada. A gente não está preparado pelo diferente, até pela convivência. A gente vê o caso do Eduardo e de outros, a dificuldade das escolas aceitarem. Então a gente não está preparado para o que não é normal. Então, se você botar isso no caso do há 20 anos atrás, era muito menos, não tinha nenhum exame, não tinha nenhuma forma. Então os médicos hoje, muitas vezes, não estão preparados para dar notícia e dar na forma assim, é mongoloide, não vai conseguir nada. Então já é uma dificuldade aceitar o não normal, os pais ainda só vêem notícias ruins. Obviamente nós estamos num processo de melhoria, de divulgação das informações, e um dos objetivos do livro é tentar abrir esse espaço para essa temática também. Então realmente tem até uma historinha que a gente conta no livro, que é Bem-vindo à Holanda. A gente tem uma expectativa, espera, né, a geração do filho, muita expectativa e de repente vem uma coisa que ele não está preparado. Então realmente tem essa questão da frustração, tem a questão da negação, eu acho que tem que passar por esse processo, eu coloco aí as fases dos pais, eu peguei as entrevistas do meu pai, da minha mãe, de alguns outros profissionais que trabalham com isso. Eu acho que negar faz parte, a gente faz parte de não aceitar, mas depois a gente tem que, obviamente, buscar informações e começar a ver o lado positivo disso. Eu acho que nossa família nos fortaleceu, nos uniu e felizmente a gente conseguiu aceitar e hoje está aí o Dudu dando lições e lições pra gente. Qual a mensagem que você deixaria com esse livro? Você quer passar para os outros com essa obra? Olha, eu acho que o amor é tudo, né? Eu acho que a gente tem que... O que eu quis passar e tentei intercalar com informações científicas, mas não pude deixar de falar do amor. O amor e a aceitação. E a questão do estímulo. Eu acho que qualquer ser humano a gente é movido a estímulo. Então o Dudu, ele precisou, às vezes, de alguns estímulos a mais, porém eles nos estimulam também, né? Eu costumo dizer que eu sou um aluno mediano de português e o amor e o estímulo dele me fez escrever uma obra, me fez escrever um poema. Isso tudo eu acho que é uma via de mão dupla. Quanto mais a gente estimular, aceitar, conhecer, aprofundar, mais a gente vai conseguir se integrar na sociedade. Leonardo, você vai promover, né, um sorteio no blog para os telespectadores do Espaço Público. Eu queria que você contasse um pouquinho como que vai funcionar. Então, a ideia é que a gente lançou um blog para divulgar o livro, para ilustrar mais o livro com vídeos, e à medida que a gente lançou o livro agora, a gente vai tratar de informações científicas, já estamos com uma parceria com a psicóloga especializada, que é a Márcia, que vai também nos ajudar a responder dúvidas, falar um pouco sobre a síndrome. Então, o blog é www.editorasaogeronimo.com/Mano Dal, e aí os dois primeiros
internautas aí que escreverem, telespectadores, deixar um comentário lá, deixe o seu comentário e o seu e-mail, eu vou entrar em contato e vou entregar o livro, eu e Dudu de preferência pessoalmente. Espero que vocês gostem. Gente, muito obrigada pela presença aqui no Espaço PUC, ter contado uma história tão linda e que emocionou todo mundo. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. O Espaço PUC fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar. Mande sua sugestão para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Obrigada pela audiência e eu te espero amanhã. Dudu, faz mais uma pra gente?